Olá, seja muito bem-vindo. Muito bom estar com você aqui nesse momento, nesse instante onde você estiver. Vamos lá. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso Memorial Ensino, que é o nosso Ministério da Igreja Batista Memorial de São Paulo. Prazer ter você aqui conosco, de onde você for, de onde você estiver, como estiver. Uma alegria ter a tua presença aqui, tá bom? Eu gostaria de, nesse instante, falar um pouquinho sobre a questão da Páscoa. A Páscoa como um evento importante, né? A Páscoa como um evento que envolve as relações do Antigo Testamento com o Novo. A Páscoa essa que primeiro nasce da experiência do Egito, quando você tem o povo hebreu escravizado pelo Egito e que experimenta a libertação quando Deus os tira, Deus os recolhe do Egito, libertando-os através de Moisés, e eles fazem uma alimentação anterior à saída. É muito interessante porque a festa acontece antes do evento, né? Deus ordena que eles se reúnam, que eles matem um cordeiro, coloquem sangue nos batentes das portas desse cordeiro morto que será comido, e que evidentemente o anjo do Senhor, quando passasse e visse os batentes das portas manchados de sangue, nada aconteceria com aquela casa, em especial com os meninos, os primogênitos, né? Os filhos. Eles seriam poupados. E logo em seguida, pouco mais tarde, essa é a 10ª praga, logo em seguida eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, como você já sabe, como você conhece, de acordo com o texto do livro de Êxodo. E essa é a Páscoa judaica, a Páscoa que os cristãos, não só os judeus, inclusive, os cristãos também comemoravam. Assim, principalmente quando ainda tinha a presença de Jesus, porque eu fico pensando, né? Jesus, ele comemorou basicamente 3 Páscoas com os discípulos. Se foram 3 anos de ministério que Jesus esteve com os discípulos, e eles todos eram judeus, só foi na 3ª Páscoa que Jesus vai mudar o script, que é quando ele inaugura a ceia do Senhor. Pois é, olha que interessante. E isso faz uma espécie de um repeteco do tempo, porque Jesus comemora e come com eles antes da libertação também. Porque a libertação seria o quê? É ele passar pela cruz e depois ele passar pela morte, ressuscitando. A libertação pascal dos cristãos está aí. O Cristo Jesus passando pela morte, que é o maior ou a maior de todas as prisões, e se libertando dela, puxando todos nós para irmos de tal modo igual. Essa é a Páscoa cristã. Foi isso que Jesus instituiu. Mas essa terceira celebração que Jesus tem com os discípulos, ele vai mudar o caráter dessa Páscoa. Porque ele vai falar a respeito de si mesmo. Ele vai se colocar na condição de cordeiro pascal, né? Ok, eu queria, para ficar um pouco mais fácil de você me acompanhar,
Eu quero dividir com você a tela, uma tela que eu creio que possa ser importante para o nosso entendimento e o nosso olhar aqui, tá bom? Eu acho que é mais fácil, né? Do que eu ficar falando aqui, né? E você não ter uma condição clara de do que eu estou dizendo. Essa nossa aula aqui é uma aula especial, é um momento especial que eu dedico a todos os alunos do nosso Memorial Ensino, bem como também a você que, mesmo ainda não sendo aluno, e eu falei ainda, né, isso é um convite na cara dura, assim, né? Você também possa desfrutar desse tempo que aqui a gente está, né, nós estamos, e podemos pensar juntos. Páscoa cristã. Páscoa cristã. E aqui eu vou classificar a Páscoa cristã como uma liberdade pela ressurreição. A Páscoa cristã tem a ver com a liberdade pela ressurreição. A Páscoa cristã não é uma liberdade por meio, digamos assim, do Egito, por meio de atravessar o mar, não é? De escapar das garras do faraó. Não, não. A Páscoa cristã, a gente alcança a liberdade pelo Jesus, o Senhor, o Cristo ressuscitado. Ele sai, ele sai da tumba, ele sai do sepulcro, ele sai da morte. Não tem, e vamos entender isso, não existe pior aprisionamento do que a morte, porque não dá para escapar. Do Egito a gente escapa, da injustiça a gente escapa, porque Deus é justo e ele vai dar um jeito nisso tudo. Dos aprisionamentos físicos, a gente cumpre, a gente escapa, tudo acontece. Agora, da morte não dá. E foi aí então que Cristo exatamente tocou e mostrou que não existe maior liberdade do que escapar da morte. Pois é. Que diferença faria se Cristo não tivesse ressuscitado, hein? Como seria se Jesus não tivesse ressuscitado? Já pensou a cruz de Cristo e aí então Jesus é sepultado, seu corpo se decompõe, seus ossos se mantêm na tumba, e aí os discípulos indo lá visitar um corpo que na tumba ficou. Que coisa, né? Como seria isso? Mas Paulo já traz uma resposta na sua primeira carta, capítulo 15, carta aos Coríntios, versículo 14, ele diz que e se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar. Nós não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer. Não há o que dizer sem a ressurreição. Não há o que não há no que crer sem a ressurreição, porque a ressurreição é o evento produzido pela cruz. Uma vez que a cruz ela leva à morte e a morte é certeira, não há dúvida de que uma vez Cristo crucificado, a sua morte seria uma evidência. Agora, a ressurreição não era uma evidência. A ressurreição não era algo esperado, não era algo já planejado pelos homens, apesar de que os próprios judeus, né, com Roma, ficaram amedrontados, porque afinal de contas Jesus já tinha avisado que ele ressuscitaria no terceiro dia. Então vamos colocar alguns guardas lá na porta. Guardas? Mas quem disse que um morto vai sair? Para que guardas? Para que guardar um morto, né? Vigiar um morto? Não, nós estamos vigiando aqueles que podem roubar o corpo e depois falarem que ele ressuscitou. Ah,
É, mas não vai adiantar muito, porque nem o guarda vai ver que ele saiu sem a ajuda de ninguém. Cadê Jesus? Não sei. Vai precisar vir um anjo falar: olha, da mesma forma que ele veio, ele subiu. E da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar. Pois é, olha só. Então, toda a diferença faria se Cristo não tivesse ressuscitado. Portanto, a ressurreição, a nossa Páscoa cristã, ela tem um caráter de fé contemplada. Eu me lembro que eu cantava, eu e os meus hinos, né? Eu cantava antigamente, não muito antigamente, graças a Deus, mas eu cantava na igreja um hino que sua fé Jesus contemplará. É um hino que fala sobre a fé contemplada da vida, diante de muitas condições da vida. Mas eu acho que a fé contemplada, o seu maior evento, é justamente no momento em que Jesus sai da morte, da hora que ele vence a morte, né? Ah, esse é o ponto mais estratégico, esse é o ponto mais importante. Jesus ressuscitado. O Jesus ressuscitado é o mesmo que antes. O corpo foi transformado, é verdade. Tanto que ele está diante dos discípulos e alguns não estão crendo muito bem a respeito do que está acontecendo. E ele manda tocar, né? Oh, toque aqui, toque ali e tal. Vocês não estão acreditando, né, que sou eu. Mas o corpo glorificado de Jesus, o corpo que Jesus manteve depois da ressurreição, não sofreu tantas diferenças assim. É, ele não foi reconhecido pelos discípulos de Emaús, mas sabe lá se o Espírito de Deus cegou os olhos desses dois homens? Porque Jesus apareceu na praia, no Evangelho de João, e eles viram Jesus na praia. E o Pedro, inclusive, ele até mergulhou, estava no barco, viu que Jesus estava lá assando um peixinho, né? E aí ele mergulhou, meio quase que sem roupa, né? Pulou pelado na água e foi para a praia desesperado porque ele reconheceu aquele que estava na praia no ar. Ah, o corpo de Jesus, pois, então não ficou tão diferente assim. João 20, versículo 26 e 27, eu sublinhei aí para você. Olha aqui que o texto diz: passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos. E Tomé estava com eles, estando as portas trancadas. João faz questão de falar isso, né? Ó, gente, estava tudo fechado, eu mesmo conferi. Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Já pensou? Você está lá no meio dos discípulos, conversando, sabendo que Jesus foi crucificado. Bom, as mulheres falaram, né? Olha, ele ressuscitou e tal. Mas aí, de repente, Jesus vem e aparece. A paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Né? E aqui Jesus ele foi crucificado dessa parte, né? Porque, por conta de que nas mãos poderia rasgar, né? Na cruz, essa parte aqui é uma parte muito frágil, então o prego era muito grande, não poderia ficar nessa parte da mão muito frágil, rasgaria muito facilmente, né? Até os médicos mesmos, eles falam que a parte mais ideal seria ter sido crucificado aqui. Então ele mostra a Tomé, olha aqui, né? Veja, diz o texto, veja as minhas mãos, estenda também a sua mão e ponha no meu lado, né? Que é onde a lança perfurou, quando o soldado perfurou Jesus para saber se ele estava morto mesmo, e aí
nem sangue mais tinha. Acho que foi uma hemorragia completa. Não seja incrédulo, mas crente, diz Jesus a Tomé. Ô Tomé, sou eu? Como assim? A porta trancada, eu aqui. A paz esteja com vocês. Quem você acha que é? Mostrando as mãos. Sou eu falei lá atrás que eu viria. O corpo transformado não esconde esse Cristo sacrificado. Olha, se prepara, porque na volta de Jesus, você e eu, nós veremos as mesmas mãos, os mesmos braços, nós veremos essa parte, porque foi assim que ele subiu ao Pai. Nós teremos exatamente a mesma imagem que os discípulos tiveram, naquele instante em portas trancadas. Que coisa, hein? É. Bom, ressurreição era uma questão muito complicada. Veja, Jesus não foi o único que ressuscitou, porque nós temos lá o profeta Eliseu, né, no Antigo Testamento, que ressuscitou o filho daquela mulher, daquela viúva. E é claro que foi o poder de Deus, não foi o Eliseu. Só que aquele menino morreu depois. Nós temos Lázaro, que o próprio Cristo chamou ele para fora. Mas Lázaro também morreu depois. De qualquer forma, a ressurreição era um fato além da conta, né? Porque ninguém mexe com a morte. Ninguém conversa com a morte. Ninguém senta com a morte para falar com ela e falar assim: olha, você perdeu, vai voltar a viver. Quem tem esse poder? Então, quando você olha para o tempo de Jesus, ainda Jesus vivo entre os discípulos, aqueles que estavam na vida social e religiosa da época tentaram matar Lázaro, porque o Lázaro era um anúncio das mudanças. O Lázaro, a ressurreição de Lázaro marcava algo que ia além daquilo que eles estavam acostumados. Bom, o templo não fazia isso, os sacerdotes não tinham esse poder. Roma, com toda a sua impetuosidade, não tinha a menor capacidade para nada. Então, o Lázaro é um problema, né? O Lázaro e Jesus. Olha, são dois aqui que a gente precisa dar cabo deles, né? A gente precisa acabar com eles. Então, olha o texto de João. O próprio João, de novo, no capítulo 12, versículos de 9 a 11, ele diz que muitas pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em Betânia. Então foram até lá, não só por causa dele, Jesus, mas também para ver Lázaro. Lázaro era conhecido, Betânia não era um lugar tão grande, Betânia era uma vila, era um vilarejo, todo mundo se conhecia. Marta, Maria, sei quem é, Marta. Maria, conheço. Sim, Lázaro, o irmão delas, conheço, sim, opa, eles estavam sempre por aqui e tal. É conhecido. E todo mundo ficou sabendo que o Lázaro saiu do túmulo. Vamos ver esse negócio, diz João, o homem que Jesus tinha ressuscitado. Então os chefes, os sacerdotes, claro, né, resolveram matar Lázaro também, olha lá. Ele ressuscitou? Mata. Mas por quê? Porque ele dá testemunho do poder desse Nazareno. Vai mudar o foco. Eles vão tirar os olhos de nós, os religiosos, poderosos, donos da lei, e vão olhar para um sujeito que faz as pessoas ressuscitarem. Vocês acham que nós vamos competir com ele? Claro que não. Acaba com Lázaro, para o Lázaro não contar nada e para todo mundo dizer, não, ele morreu mesmo, nós matamos, vamos matar, dá cabo, acaba com ele. Pois por causa dele, diz João, muitos judeus estavam abandonando os seus líderes e crendo em Jesus, mas é claro, né? Nem se eu
fosse da sinagoga e sentasse lá no primeiro banco todo sábado e ficasse sabendo de um negócio desse, eu ia abandonar a sinagoga também. Quem que é esse homem que faz morto ressuscitar? Esse sujeito é Deus, porque ninguém ressuscita morto. É o Messias que os profetas anunciaram. Ele veio, ele chegou, ele está aí. E ele está ressuscitando pessoas, porque sim, ele vem da parte de Deus. É óbvio que a religião quer matar o Lázaro como testemunha e estão atrás de Jesus, porque é ele o autor de todas essas coisas. O episódio importante que eu acho que não dá para a gente deixar escapar é justamente quando, depois que Jesus ressuscitou, ele se encontra com os discípulos de Emaús. Esse texto é maravilhoso, ele merece a nossa atenção para um tempo de ressurreição, para esse tempo pascal. Lucas vai registrar isso de uma forma primorosa. Lucas, no capítulo 24, do 13 ao 35, vai o texto para nós dizendo que enquanto conversavam, os dois discípulos de Emaús, enquanto conversavam e discutiam. Discutiam o quê? Provavelmente eles estavam voltando para Emaús naquela de que, puxa, a casa caiu, né? E agora? Nós andamos assim, meio que distantes, mas não tanto, desse Jesus que veio para nós e, puxa, ele morreu. E aí o próprio, diz Lucas, que o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Ei, gente, tudo bem? Opa, paz esteja com vocês. Ah, ok, prazer, tal. Eles não perceberam que era Jesus. Diz Lucas que alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Eu não sei você, cá para mim aqui, eu acho que foi o próprio Espírito. Eu acho, porque o texto não fala, tá? Mas eu acho que é o Espírito Santo que não deixou com que eles tivessem um primeiro reconhecimento, entende? Porque Jesus não estava tão diferente assim, a ponto de chegar perto de alguém, né, e não ser reconhecido, mesmo com o corpo glorificado, a identidade não se perde. Veja, nós vamos ressuscitar também, apesar de um outro corpo, é verdade, né? Mas nós não perderemos a nossa identidade. Alguma coisa vai dizer que sou eu. Eu vou ver você lá no céu, você vai me ver no céu e a gente vai se reconhecer por alguma razão. Eu não tenho que entrar dentro de você para saber que é o fulano de tal, porque o espírito é dele. Não, mas eu não leio espíritos. Eu leio corpos, eu leio rostos, eu leio os olhos, as bocas, as palavras. Eles não reconheceram Jesus. O espírito não deixou, eu acho. Eu acho que o espírito não deixou. E Lucas continua. E a nossa esperança era que fosse ele. Aí eles estavam dizendo para esse terceiro viajante, né? Você sabe, rapaz, a nossa esperança era que fosse ele quem ia libertar o povo de Israel, viu? Mas olha, já faz 3 dias que tudo aconteceu. Puxa vida, aí os três lá, os dois coçando a cabeça, né? Olha, algumas mulheres, diz Lucas, e eles estão falando para Jesus, né? Sem saber, algumas mulheres, elas do nosso grupo, opa, eles fazem parte do grupo, nos deixaram espantados, pois elas foram lá de madrugada ao túmulo e não encontraram ele, não encontraram seu corpo. Elas voltaram, rapaz, você nem sabe. E Jesus, sim, Jesus prestando atenção. Elas voltaram dizendo que viram anjos e que esses afirmaram que ele está vivo. Você já pensou? Ele está vivo? A gente aqui está meio discutindo aqui, eu e o meu irmão, meu amigo, sei lá. A gente está conversando aqui porque a gente não está entendendo muito bem. Ele está vivo, mas a gente não viu ele ainda. Você viu ele? O texto não fala, mas dá vontade de pensar, né? Você encontrou ele? Nós o encontramos. O texto continua dizendo: alguns
do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Interessante, porque as mulheres não têm palavra, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque as mulheres, o que elas falavam, não tinha teor de autoridade. Lembra da mulher adúltera? Ela estava sozinha. Aquele monte de homens lá condenando a moça, ela ia ser apedrejada com certeza. Ela não tinha poder de defesa. Por mais que ela acusasse, mas espera aí, desse grupo aqui, metade ou mais se deitou comigo. Vai levar pedrada do mesmo jeito. Ninguém acredita em você. A mulher não tinha poder nas suas palavras. Graças a Deus isso mudou, né? Jesus fez isso mudar. Hoje a mulher pode falar assim. Jesus falou que não tem pecado. Atira a primeira pedra. Então, perderam a razão. Então, as mulheres falaram e alguns foram lá para ver se de fato o que elas estavam falando era verdade. E eles comprovaram que de fato Jesus não estava mais lá. E aí no versículo 25 e 26 de Lucas 24. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram para entender as coisas, né? Como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Vocês esqueceram que os profetas disseram que era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. Era parte desse processo que isso acontecesse. Olha, conversa vai, conversa vem. Eu não coloquei o resto do texto aqui na tela, mas Jesus começou a explicar para eles, a partir de Moisés, dos profetas, falando a respeito dele nas Escrituras. Jesus fala do Messias nas Escrituras. E eles ouvindo, interessante. Não, o senhor fala bem, né? E aí, versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia, estou lendo Lucas 24, 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Bom, gente, olha, foi bom conversar com vocês. Mas eu vou continuar meu caminho, tá? Até logo, Deus abençoe. Mas eles os convenceram a ficar, dizendo, versículo 29, fique conosco, porque é tarde, o dia já está chegando ao fim. É tarde, andar à noite assim não é muito seguro, né? Não tem luz, não tem nada. É. E entrou para ficar com eles. Versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, olha, chamou para comer junto. Olha, eles eram bem hospitaleiros, né? Você vê como Jesus convenceu eles fácil. Ele, Jesus, pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. O jeito de pegar o pão, o jeito de partir o pão. Aí o Espírito abriu os olhos dos dois. Diz o versículo 31. Só pode ser o Espírito. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E olha o que é melhor aqui no versículo 32. E disseram um ao outro: não é verdade? Você percebeu que o coração da gente ardia no peito assim, quando ele falava pelo caminho e explicava as escrituras? Rapaz, eu estava num arrepio assim, ele falava daquele jeito, eu pensei, acho que eu já ouvi esse negócio antes. Eu já ouvi essa voz em algum lugar, eu já ouvi esse discurso em algum lugar, e o peito não se cabia. Tanto que a gente chamou ele para comer com a gente. Olha, entra aqui, dorme aqui, come com a gente, por favor. Você deixou a gente impressionado. Não, tudo bem, vou sim. E pega o pão e dá graças e fala: é ele, é Cristo. Claro que ele é Cristo, é o Cristo. Ninguém fala desse jeito como ele falou com a gente no caminho, explicando Moisés, os profetas, se colocando no texto do jeito que ele se colocou. Podia ser outra pessoa, só podia ser ele. Fantástico, né?
Eu acho isso fantástico. Eu acho isso magnífico. Ressurreição. A ressurreição em Paulo. Paulo deu muitas contribuições. Paulo foi um grande contribuinte na compreensão da ressurreição de Jesus, nosso Senhor. Foi. A ressurreição de Jesus era o modelo da ressurreição para todas as pessoas, porque a ressurreição de Cristo puxa a forma como nós iríamos viver, morrer e ressuscitar. Aliás, a experiência de Jesus se completa. Jesus é o ser humano mais completo que existe, porque Jesus viveu a vida que vivemos, nós continuamos a viver e Jesus já viveu essa vida. Jesus morreu, nenhum de nós ainda morreu. Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos muito menos. Então Jesus passou por experiências humanas que nenhum ser humano passou. Ah, mas o Lázaro ressuscitou, mas ele morreu de novo. E ele está esperando Jesus voltar. Não há, não houve, não há e não haverá nenhum ser humano que viveu a experiência humana de uma forma tão completa como Jesus. Não há desculpa. Ele soube o que era padecer. Ele entendeu bem o que é viver, morrer, ou antes sofrer de forma desmerecida, porque ele não mereceu, passar pela morte em uma forma de morte não das melhores, ou diria até das piores, e levantar de um sepulcro, coisa que ninguém faz. Ninguém faz. O sujeito pode ressuscitar na mesa de um hospital, ele pode ressuscitar na mesa de uma cirurgia, mas ele não morreu completamente. Agora, esse caso aqui, 3 dias, inclusive o Lázaro também, 3 dias, né? Jesus levantou. Modelo de ressurreição para todos nós. Veja, Paulo, nas suas primeiras cartas, Paulo foi um dos primeiros a escrever no Novo Testamento, muito antes dos evangelhos, tá? Paulo era um homem letrado, ele sabia escrever, sabia falar, apesar de que tinha algumas dificuldades na fala, não sei, alguns dizem, né? Mas ele foi um grande colaborador nessa questão de instruir-nos, instruir a igreja. E ele fala aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 4, 16, talvez tenha sido a primeira carta que ele escreveu, e a dúvida do povo era essa. Ok, vocês falaram de Jesus a nós, vocês apóstolos, nós entendemos, vocês falaram que ele morreu e ressuscitou. Puxa, mas explica para a gente que história é essa de ressuscitar? A gente não está entendendo como é que isso vai funcionar, como é que vai ser depois da morte, viver depois da morte. Cadê o Cristo? Não voltou ainda. Então Jesus, aliás, Paulo vai explicar essas questões. Aqueles que estão atualmente, ou aqueles que atualmente estão mortos, serão ressuscitados. Paulo escreve isso, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Aqui o Paulo está sendo escatológico. Descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A igreja vai levantar antes de tudo. Haverá ressurreição com a vinda de Cristo. Ponto. Esse é o mais importante. A hora que Jesus vier aos céus, a gente, se nós não estivermos vivos até lá, nós levantaremos dos nossos lugares. Não me pergunte como, tá? Porque eu não sei. E eu duvido quem sabe. Nós levantaremos dos nossos lugares. E aí, Paulo demonstra depois, um pouco mais para frente, em 1 Tessalonicenses 5:9, falando sobre a questão da salvação, possuindo salvação ao invés de serem objetos da ira. Salvação. Diz Paulo que porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Ressurreição é salvação.
Ressurreição é salvação. Quando eu prego o evangelho para alguém, eu falo da cruz, eu falo de Cristo, eu falo de Jesus como Senhor e Salvador, que foi morto na cruz pelos meus pecados. Ponto. Acabou? Ok, e depois? Então, depois de tudo isso, seremos salvos. Salvos como e para que e onde? Seremos salvos porque seremos libertos, Páscoa. Seremos libertos da Páscoa ou do pecado. A Páscoa vai nos libertar do pecado. A ressurreição vai nos libertar da perdição. A ressurreição é o estágio final da salvação. É visando a salvação. Nós temos aqui um pacote: a morte, a cruz e a ressurreição. Os dois se unem, a começar pela cruz, porque tem que haver morte. Tendo morte, a ressurreição é o fato que nos garante, que proporciona a certeza e a clareza e o fato de sermos salvos, porque uma vez ressurretos, nós estaremos com Deus. Isso é libertação, isso é salvação. Vida eterna com Deus é salvação. E para isso precisa ressuscitar. Eu acho que Paulo resume muito bem tudo isso aos Coríntios, na sua primeira carta. Eu acho que é um dos textos mais importantes. Eu queria deixar para você, nessa comemoração nossa de Páscoa cristã, eu queria te deixar esse texto como um dos textos muito importantes, além do próprio texto que nos é narrado pelos evangelistas de quando Jesus ressuscitou, claro, mas o Paulo é aquele que explica os eventos, né? O apóstolo Paulo, ele é aquele que vai explicar para nós tudo, ele explica a ceia, 1 Coríntios 11, e ele explica a ressurreição, 1 Coríntios 15. E olha como ele começa aqui, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 3. Eu passei para vocês. É interessante que Paulo é muito humilde, ele sempre fala isso, né? Eu recebi do Senhor aquilo que vos entreguei. O que me ensinaram, eu ensino. O que passaram para mim, eu passo. Isso não vem de mim, vem de alguém. Vem, sobretudo, do próprio Deus. Vem, sobretudo, da instrução do Espírito Santo, por meio de homens ou por meio de uma forma direta. E ele fala: eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Olha o que Paulo diz: é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas sagradas ou nas escrituras sagradas. Ponto? Não. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores. Olha só, Paulo está sabendo de tudo. Porque Paulo estava vivo nesse tempo, né? Ele não estava muito amigo de Jesus, não. Paulo estava perseguidor de Cristo. Mas ele sabia que Jesus apareceu. Eu sou contra ele. Eu persigo ele e persigo todo o seu grupo. Mas eu estou sabendo que ele ressuscitou. Depois eu fiquei sabendo com mais detalhes, né? Eu estava na área, mas eu fiquei sabendo com mais detalhes que ele apareceu ao meu irmão, hoje meu irmão Pedro, aos outros 12, apareceu para mais de 500 pessoas. E tem mais, ainda lhe dá testemunha, das quais a maior parte ainda tá vivo, o pessoal está vivo aí andando pelas ruas. Alguns já morreram, é verdade. Em seguida, continua Paulo, apareceu a Tiago e, mais tarde, a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, ele também apareceu a mim, como alguém nascido fora do tempo.
Eu não nasci com os 12. Eu não estava na praia. Nós estamos falando de discipulado também. Eu não estava na praia. Eu não fui chamado lá. Ah, como eu queria ter sido chamado lá, mas como eu sou idiota. Eu ainda persegui esse homem. Ele chamou aqueles 12. Eu não estava lá. Eu não nasci lá. Eu sou alguém nascido fora de tempo, mas eu nasci, porque ele apareceu para mim. Ele não apareceu só para os 12. Ele não apareceu só para Pedro. Ele não apareceu só para os 500 ou mais dos 500 que vivem e já morreram. Ele apareceu para mim. Eu vi ele. Eu andei com ele, mesmo que ele tivesse voltado para o Pai. Mas eu sei o que é ressurreição. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu vi ele. Ele apareceu para mim. O Novo Testamento insiste na ressurreição, porque une a igreja com a ressurreição. Nós somos discípulos do ressurreto. Nós somos corpo do ressurreto. Nós somos corpo daquele que ressuscitou. Não tão somente morreu numa cruz de forma tão importante, mas que em seguida ressuscitou. E é claro, então, que a ressurreição ela tem que estar na nossa boca. A gente não pode fugir da ressurreição. A gente tem que se desprender dessa vida, pelo amor de Deus. A gente tem que pensar na ressurreição. A gente tem que pensar que a morte é uma passagem inevitável e que a ressurreição é mais inevitável ainda. Graças a Deus, ela é mais inevitável. Ah, não dá para evitar a ressurreição? Que bom! Se não dá para evitar a morte, mas também não dá para evitar a ressurreição. Ótimo. Então eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sigo, eu sei onde eu vou, eu sei onde eu estarei. Eu sou igreja, com você. E nós somos unidos pela fé daquele que um dia nós ainda encontraremos, porque a igreja não vive no passado. A igreja não conta só a história do passado, ela conta a história do presente. E ela conta a história do futuro que virá, é profético. A igreja é profética, ela está olhando para frente, ela está esperando se cumprir a vinda, a volta de Cristo, a chegada dele. Ao mesmo tempo, o Novo Testamento não forçou com que a ressurreição de Jesus fosse um fato histórico indiscutível. Você vê que os discípulos, os apóstolos, eles não estão brigando com ninguém a respeito de quem crê, de quem não crê. Ninguém está brigando com ninguém. Paulo está explicando aos irmãos das igrejas. Ah, eu acho que Paulo é um dos que mais fala, né? E tudo bem, não houve maior redação a respeito desse fato. Ninguém se preocupa. Sabe por quê? Porque na ressurreição a gente se une. As igrejas, a Igreja Católica Romana se une à Igreja Ortodoxa. Não nas questões outras dogmáticas, mas na ressurreição se une. Nós nos unimos com a Igreja Romana. Nós, cristãos, nos unimos com todos por causa da ressurreição. A ressurreição nos une. A ressurreição ela é fator de união. Eu tenho as minhas diferenças com relação a católicos romanos, diferenças com determinadas outras denominações. Ok, tudo bem. Mas nós nos unimos no último estágio. É como se eu dissesse, olha, no meio do caminho a gente vai discutindo, né? Vai discutindo, mas quando é para chegar onde tem que chegar, a gente parece que fica amigo. Porque ressurreição não discute.
Ressurreição não se discute. Ninguém quer provar nada para ninguém, uma vez que Jesus ressuscitou. A igreja existe ainda hoje porque Jesus ressuscitou, porque se ele não ressuscitasse, nós não pregaríamos uma mentira. Tem um ditado que não está na Bíblia que diz que você não consegue enganar todo mundo o tempo todo, a respeito de todas as coisas. A igreja não conseguiria enganar ninguém se a ressurreição de Jesus fosse uma mentira. Nós estamos aí. Por quê? Porque Cristo está aí. Ah, é isso que eu creio. Te convido a crer também nisso. O propósito é fundamentar a salvação do que crer. O propósito é eu solidificar, é eu petrificar cada vez mais a minha salvação. Com base em quê? Na ressurreição. Eu sei quem eu tenho crido. Eu sei, Paulo fala isso. Eu sei em quem eu creio, porque ele está vivo. Eu não estou crendo numa mentira. Paulo ensinou que a ressurreição é o fundamento suficiente para o evangelho. Nós até lemos, né? Eu acho que nós lemos. Se não lemos. Ah, não, nós não lemos esse texto. Deixa eu ler para você. 1 Coríntios 15, 14 e 15, né? Nós vimos no comecinho do capítulo 15. Mas olha o que diz no versículo 15, o versículo 14 e o versículo 15 de Paulo aos Coríntios no capítulo 15. E se Cristo não ressuscitou, nós lemos no começo. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Versículo 15. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Estaríamos, então, Paulo diz, brigando com Deus? Estaríamos lutando contra Deus? Olha, Cristo ressuscitou. Mas Deus concorda com isso? Claro, nós não estamos lutando contra Deus. O próprio Deus é quem nos revela que Cristo ressuscitou. O Deus judaico revela a nós que seu filho ressuscitou. E para ressuscitar, tem que ser filho. Para vencer a morte, não dá para ser um rabino, não dá para ser Moisés, não dá para ser Abraão, não dá para ser Davi. Para ressuscitar, tem que ter poder. Não dá para ser um homem qualquer. Ele tem que ser divino também. Ah, isso é parte integrante do Novo Testamento. Assim, o anúncio da ressurreição é o fundamento dos sermões registrados no Novo Testamento, inclusive até mesmo, eu falo aí sobre os filósofos, né? Os filósofos de Atenas. Olha que interessante. Você que gosta de filosofia, Atos 17, o apóstolo Paulo está discursando lá em Atenas. No versículo 18 de Atos 17, ele fala: e alguns dos filósofos, aqui Lucas que está escrevendo, né? E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, com Paulo, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse. O que está falando aí esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Né? Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Quem não crê incomoda, lógico, né? Sem dúvida. Versículo 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. Olha, a gente não quer escutar você agora, não. Ah, tá, ressurreição, né? Tá bom, depois a gente conversa. Depois a gente fala. Sim. Porque é um negócio que mexe com a fé. A ressurreição, ela vai no âmago. Se o cara não crê na ressurreição, ele não crê em nada.
também, se ele for abraçar a ressurreição, ele abraça Deus por completo. Se ele abraça a ressurreição, ele abraça o Pai, ele abraça o Filho, ele abraça o Espírito. Não tem para onde fugir. Se eu creio na ressurreição de Cristo, o que Cristo me falar, eu creio. O que Cristo me disser, eu acredito. Eu acredito no Gênesis ao Apocalipse. Por quê? Porque o Filho de Deus, o próprio Deus, levantou da morte. Isso faz do Egito um chifrim. O faraó e o Egito é chifrim, perto desse sair do sepulcro. O sujeito não tem como não se converter, percebe? Eu gostei muito, olha, são duas frases aqui do Inário Luterano, a igreja luterana, a quem eu tenho muito respeito. Gosto muito dos irmãos luteranos, viu? Ah, sou um batista convicto, mas a ressurreição nos une, e mais outras coisas também. E tem dois cânticos que eles têm nos seus inários, né? Um deles que fala que foi no Calvário. Nós também cantamos, eu cantei na minha infância essa música, viu? Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro que amar. E depois um outro cântico para frente diz que tu repousaste, meu Jesus, na sepultura, após a cruz, que em ti possamos repousar com nossa vida te agradar. Que em ti possamos repousar com nossa vida te agradar. Dois textos poéticos cristãos feitos por pessoas que creem na cruz e creem na ressurreição, que creem na verdadeira vida, que creem no verdadeiro Cristo, que creem no verdadeiro Senhor. A Páscoa de Jesus, a ressurreição de Jesus, ela serve para nós lembrarmos não só em datas especiais, como essa, mas ela nos acompanha em cada momento, em cada situação. Porque onde nós vamos, o ressuscitado vai conosco. Nós convivemos com aquele que ressuscitou, seu espírito está entre nós. As suas palavras estão vivas. Eu sinto Jesus comigo. Eu espero que você também sinta Jesus com você. Ele nunca se ausentou. A morte não é páreo para ela, para ele. Ela não é páreo. Ele está acima de tudo. Que nesse tempo, mas não só nesse tempo, em todos os tempos, até quando ele voltar, estejamos onde estejamos, no túmulo ou não, mas que a gente tenha a mente e o coração voltado a isso, porque o sepulcro não é o fim da história para ninguém. Depois que ele demonstrou isso, o sepulcro não é o fim da história. A vida começa depois do sepulcro. Forte abraço para você. Muito obrigado pelo seu tempo. Vai com Deus. Deus abençoe ricamente você, sua casa, sua família. Que Deus abrace o seu coração. Que Deus te pegue no colo através do seu espírito. E faça você se sentir seguro. Em nome de Jesus. Um abraço. E é isso aí.